Imagine um país onde irmãos matam irmãos, vizinhos se entregam e a fé vira munição. Não é ficção. Foi a Espanha, de 1936 a 1939. Uma guerra que despedaçou famílias, queimou igrejas e prenunciou o inferno da Segunda Guerra Mundial. Este é o retrato da Guerra Civil Espanhola. A guerra antes da guerra. Na década de 1930, a Espanha era um barril de pólvora. De um lado, trabalhadores, camponeses, comunistas e anarquistas clamavam por grandes mudanças. Do outro, militares, monarquistas e a Igreja Católica temiam perder seus privilégios. Entre cafés elegantes em Madrid e aldeias famintas, o abismo só aumentava. A República tentou avançar. Reforma agrária, direitos sociais, separação entre Igreja e Estado. Para os conservadores, isso era uma ameaça intolerável. Foi então que generais, liderados por Francisco Franco, pegaram em armas. A Espanha entrou em guerra consigo mesma. Franco não estava sozinho. Sua rebelião teria fracassado rapidamente sem a ajuda massiva e imediata de seus amigos fascistas. Adolf Hitler, ansioso para testar sua nova força aérea, viu a Espanha como a oportunidade perfeita. Ele enviou a Legião Condor, um grupo de elite com os mais novos aviões de caça e bombardeiros. Para a Alemanha nazista, a Espanha era um laboratório de guerra, um ensaio para as táticas de Blitzkrieg, que logo aterrorizariam toda a Europa. Benito Mussolini, sonhando com um Mediterrâneo fascista, enviou o Corpo Truppe Volontari, uma força de mais de 50.000 soldados italianos, além de tanques e artilharia. Essa ajuda estrangeira transformou uma tomada militar espanhola em uma luta internacional. O primeiro grande confronto armado entre fascismo e forças antifascistas. A Espanha virou campo de testes para o terror moderno. E nenhum evento mostra isso de forma mais triste do que o bombardeio de Guernica. Em 26 de abril de 1937, em um dia de mercado, aviões da Legião Condor da Alemanha, a serviço de Franco, lançaram bombas incendiárias e explosivos de alta potência sobre a cidade basca indefesa. O objetivo não era militar, era quebrar o espírito do povo, causar pânico. Por mais de 3 horas, a cidade ardeu, e civis foram fuzilados enquanto tentavam fugir. O mundo assistiu horrorizado. Morando em Paris, o artista Pablo Picasso transformou sua raiva em uma enorme pintura. Em sua obra-prima, Guernica, ele não mostrou o bombardeio em si, mas o sofrimento universal que ele causou. A mãe gritando com seu filho morto nos braços, o cavalo agonizante, a dor crua e brutal. A pintura se tornou o mais poderoso símbolo antiguerra do século XX, mas o outro lado também não estava desarmado. Enquanto as democracias ocidentais, como França e Grã-Bretanha, optaram por não se envolver, o que na verdade prejudicou a República, a ajuda veio de outros lugares. A União Soviética enviou conselheiros militares, tanques e aviões, embora cobrasse um preço alto em ouro e poder político. E de forma mais comovente, vieram as brigadas internacionais. Jovens idealistas dos Estados Unidos, França, Inglaterra, até mesmo do Brasil. Mais de 35.000 voluntários de 50 países. Eram trabalhadores, pensadores e artistas, como George Orwell e Ernest Hemingway, que viam a Espanha como a linha de frente em uma batalha global. Eles vieram para lutar e morrer contra o fascismo, por uma causa que acreditavam ser para toda a humanidade. No entanto, a guerra foi, acima de tudo, uma tragédia espanhola. Foi uma guerra cruel, travada não apenas nas trincheiras, mas nas ruas e nos lares. Nas áreas republicanas, uma onda de violência anticlerical
levou ao assassinato de milhares de padres e freiras. No lado nacionalista, a repressão foi constante e brutal. Republicanos eram fuzilados pelas forças de Franco nos infames passeios, execuções noturnas sem julgamento em valas comuns. Vizinhos entregavam vizinhos, movidos pelo medo, vingança ou convicções fortes. O medo era a lei, e a Espanha sangrava em duas cores, o vermelho e preto dos anarquistas e comunistas, e o azul e branco dos nacionalistas. Era uma nação em guerra consigo mesma, um sombrio prelúdio do conflito mundial que estava por vir. A violência mais dura da Guerra Civil Espanhola deixou imagens que a história jamais poderá apagar. A guerra não estava mais só nas trincheiras. Ela caía do céu. Bombardeios aéreos, uma tática brutal e nova, transformaram cidades em infernos de fogo e poeira, com o objetivo claro de aterrorizar a população. Sob os escombros de lares desfeitos, jaziam corpos de crianças, mulheres e idosos. Aldeias inteiras, antes cheias de vida, eram sistematicamente queimadas, seus habitantes forçados a fugir ou morrer. A diferença entre combatente e civil desapareceu na fumaça. Na zona republicana, a revolução social explodiu com uma enorme raiva anticlerical. Para muitos, a Igreja Católica era um símbolo da velha opressão, aliada à monarquia e aos grandes proprietários de terras. Em nome de uma nova sociedade, grupos anarquistas e comunistas lideraram uma onda de violência. Quase 7.000 membros da igreja foram mortos, muitos de formas brutais. Igrejas foram saqueadas, seus altares desrespeitados e seus edifícios queimados até restarem apenas paredes carbonizadas. Foi uma limpeza violenta, uma tentativa de apagar séculos de poder com fogo e sangue. Do outro lado, na zona nacionalista, o terror foi igualmente implacável, mas mais organizado. A repressão de Franco, o terror branco, não foi apenas excessiva, foi uma política de limpeza ideológica. Milhares de camponeses, sindicalistas, professores e intelectuais suspeitos de apoiar a República foram caçados. Os passeios tornaram-se uma rotina sombria. Pessoas levadas de suas casas à noite e executadas sem julgamento em valas comuns. O objetivo de Franco não era apenas vencer, mas destruir a anti-Espanha e construir seu regime sobre os corpos de seus oponentes. Nesse cenário, não havia lugar seguro. O país era consumido por um medo sufocante, alimentado pelo temor da quinta coluna, os inimigos ocultos. Cada olhar podia significar uma traição, cada palavra podia custar uma vida. Vizinhos entregavam vizinhos. A Espanha se tornou um laboratório para o ódio coletivo, mas também um campo de testes para o futuro. Táticas de bombardeio em massa e guerra de propaganda foram ensaiadas aqui. A Guerra Civil Espanhola foi o sombrio início do conflito que estava prestes a engolir o mundo. As lições de crueldade aprendidas em suas cidades seriam repetidas em escala global e ainda mais devastadora na Segunda Guerra Mundial. Em 1939, Franco venceu. Começou uma ditadura que duraria 36 anos, marcada por censura, perseguição e silêncio. Mas o impacto foi maior do que a própria Espanha. Hitler observou os resultados de seus bombardeios. Stalin testou o poder de suas redes de espionagem. A Guerra Civil foi o ensaio geral para a Segunda Guerra Mundial. Centenas de milhares morreram, milhões fugiram para o exílio e cicatrizes invisíveis permaneceram por gerações. Quando a política vira guerra, ninguém sai ileso. A Guerra Civil Espanhola não foi apenas uma luta. Foi um espelho que refletiu as rachaduras mais profundas do século XX, servindo como um ensaio para a Segunda Guerra Mundial. Nela, vimos o embate entre fascismo, comunismo e democracia, não como grandes ideias, mas como forças que dilaceraram a sociedade, virando vizinho contra vizinho, irmão contra irmão. Para o povo espanhol, foi uma tragédia muito pessoal, uma ferida que sangrou por décadas sob o silêncio da ditadura. As perguntas ecoam:
Até onde você iria por aquilo em que acredita? O quanto a política pode dividir um povo? As respostas, escritas nas ruínas de Guernica e nas valas comuns ainda sendo encontradas, são um sombrio lembrete de como os seres humanos podem ser tanto idealistas quanto brutais. Hoje, as ruas vibrantes de Madrid pulsam com vida, um símbolo da força da Espanha. Mas sob a superfície moderna, as cicatrizes permanecem. O Pacto do Esquecimento, que permitiu a transição para a democracia, deixou muitas perguntas sem respostas, muitas vítimas sem reconhecimento. Por isso, esta não é apenas a história da Espanha. É um alerta eterno para todos nós. Em um mundo novamente confrontado com divisões extremas, desinformação e discursos de ódio, as lições da Espanha são mais importantes do que nunca. O caminho do desacordo para a desumanização do adversário e, finalmente, para a violência é perigosamente curto. Acreditar que aqui é diferente é o primeiro passo para trilhar o mesmo caminho. Porque, como a história nos ensina, aqueles que esquecem o passado estão fadados a repeti-lo. Se você acredita que histórias como esta merecem ser contadas em profundidade e que entender o passado é a melhor ferramenta para construir um futuro melhor, junte-se à nossa comunidade. Sua inscrição, seu like e seu compartilhamento não são apenas números, são um sinal de que a análise cuidadosa e o contexto histórico ainda importam. Inscreva-se, compartilhe este vídeo e ative o sininho para não perder nossos próximos documentários. E deixe seu comentário abaixo. A discussão respeitosa é uma parte fundamental do aprendizado. Quanto mais engajamento, mais podemos continuar trazendo histórias que vão além da superfície e nos ajudam a entender as forças complexas que moldam nosso presente. Obrigado por assistir.